Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Terça-feira, 8 de junho de 2021. E vamos ao destaque do dia: comércio varejista em alta. Vendas sobem em abril e superam índices de antes da pandemia. Graziela Mendonça. É a maior alta para o mês de abril em 21 anos. E você também vai ouvir na Voz do Brasil. Combate ao crime no Amazonas. Força Nacional de Segurança Pública vai apoiar ações no estado por 30 dias. E mais, novo lote de vacinas da Pfizer chega esta noite ao Brasil. E ainda, ministro da Economia Paulo Guedes fala da possibilidade de prorrogar o auxílio emergencial. Possivelmente nós vamos estender agora o auxílio emergencial mais 2 ou 3 meses, porque a pandemia está aí. Na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum. E assista a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br. O Brasil possui quase 6 milhões de quilômetros quadrados de mar, rios e hidrovias, por onde trafegam mais de 95% do comércio exterior. Toda essa dimensão rica em recursos minerais e biodiversidade é chamada de Amazônia Azul. A Marinha do Brasil é uma das principais responsáveis pela proteção e defesa desse patrimônio nacional estratégico para o país. E hoje nós recebemos ao vivo aqui no Estúdio da Voz o comandante da Marinha, almirante de esquadra Almir Garnier Santos. Boa noite, bem-vindo ao programa, almirante. Boa noite, Nazi, boa noite, Gabriela, um prazer estar aqui, boa noite a todos os ouvintes da nossa rádio, da Voz do Brasil. Comandante, ao assumir a Marinha, o comando da Marinha há 2 meses, o senhor afirmou que manteria as iniciativas de inovação em andamento, como o Programa de Desenvolvimento de Submarinos, por exemplo, né? Quais as perspectivas para a Marinha do Brasil nos próximos anos nessas e outras áreas estratégicas? O programa de submarinos é um programa que foi criado com muito cuidado pelos marinheiros que me antecederam aqui, e a gente tem a capacidade de produzir desse programa 4 submarinos convencionais muito modernos. Esses 4 submarinos já tem um quase pronto, a nossa esquadra deve recebê-lo até o final do ano, estamos trabalhando forte para isso. Teremos ainda mais 3 que serão entregues à esquadra até o final de 2022. Cada um está numa fase, né, de construção. Além desse programa que constrói esses modernos submarinos, nós temos também as fragatas classe Tamandaré, que estão projetadas, e o estaleiro lá em Itajaí está se organizando para iniciar a construção já no início do ano que vem. Então, são 2 programas muito importantes, assim como no próprio Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, construído pelos nossos engenheiros, com parcerias. Nós temos navios patrulha, que é muito importante para patrulhar a Amazônia Azul, que você comentou ao início, Nazi, todo esse patrimônio dos brasileiros aí de 5.700.000 quilômetros quadrados, que precisa, além de navios patrulhas, de um sistema de gerenciamento, de um sistema que coordene e enxergue tudo do alto, do lado, de baixo. Esse é o sistema de gerenciamento da Amazônia Azul. São talvez os 4 principais programas que eu gostaria de enfatizar no início da nossa conversa. E as Forças Armadas têm participado das ações de combate à pandemia e no auxílio à vacinação. Como a Marinha tem ajudado? Gabriela, a gente está envolvido completamente nisso. Tem muita gente envolvida. Nós estamos envolvidos em diversas atividades, diversas ações. Ações como mais tecnológicas. O nosso Centro Tecnológico em São Paulo, juntamente com a Universidade de São Paulo, desenvolveu e produziu respiradores, que no início da pandemia eram muito críticos. Então, a USP projetou um respirador barato, digamos assim, comparado com outros mais complexos, e a Marinha entrou nessa fase. Mas fizemos muitas outras coisas, desinfecções de locais públicos com as nossas equipes com capacidade de guerra bacteriológica, nuclear, enfim.
fizemos atividades de vacinação em vários setores do país, onde é mais difícil o acesso, ou até em alguns setores que precisam de um excesso de capacidade, de uma capacidade adicional por ter muita gente. Nós também tivemos ações no início da pandemia, os caminhoneiros não tinham onde fazer refeições, porque estava tudo fechado, lockdown ao longo das estradas. Nós alimentamos caminhoneiros, distribuímos cestas básicas, enfim, uma gama de atividades muito grande. O senhor já falou aí um pouco sobre a área de proteção, principalmente da nossa chamada Amazônia Azul, que inclui também os nossos mares e rios, né? Eu queria que o senhor detalhasse um pouco como é que é feita esse trabalho de preparação para a defesa dessa imensa área pela Marinha. A gente prepara o militar em todos os corpos, todos os postos, quadros e graduações, desde muito cedo. Então, existe formação, existe treinamento e, ao mesmo tempo, nós temos setores especializados que enxergam quais as principais ações que precisam ser combatidas. É claro que, no caso da Amazônia Azul, né, a gente tem uma complexidade adicional. Em terra, se você coloca um marco, você diz aqui é o limite do Brasil, é a fronteira do Brasil. Quando você vai para o mar, a fronteira do Brasil, o limite daquilo que é de soberania nacional, que é por direito para ser explorado pelos brasileiros, seja turismo, pescado, minérios, petróleo, é só reconhecido e de verdade possuído pelos brasileiros quando tem um navio da Marinha fazendo patrulha e impondo a nossa soberania. Então, nós precisamos nos preparar em termos de pessoal, de material e de treinamento. Comandante, eu queria que o senhor falasse um pouquinho também sobre os navios da Esperança, que atuam no auxílio médico às populações ribeirinhas da região amazônica. Esses navios que recebem esse nome carinhoso e emotivo, né, não é à toa, porque muitas vezes alguns desses navios todos eles fazem algum tipo de apoio às populações ribeirinhas da Amazônia, do Pantanal, mas muitas vezes essas famílias remotas, em localidades muito longínquas do nosso território, o único médico, o único dentista que eles veem na vida inteira é um médico da Marinha, possivelmente. Então, esses navios fazem mais de 35 mil atendimentos por ano, algo que é impensável por nós. É um número, e temos meia dúzia de navios, queríamos ter mais, mas não temos ainda condições de ter um número maior. Mas ainda assim, nós atendemos mais de 600 comunidades por ano, mais de 35 mil atendimentos. Indígenas, brasileiros de outras descendências, todos são atendidos igualmente, com o mesmo carinho pela Marinha do Brasil. Comandante, nessa semana é celebrada uma data importante, não só para a Marinha, mas para a história do país, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a Batalha Naval do Riachuelo e como a Marinha vai celebrar os 156 anos dessa conquista. Nós teremos que fazer uma celebração, digamos assim, um pouco mais frugal, porque estamos aí num momento de pandemia, então ela tem que ser um pouco mais restrita. Mas, de qualquer forma, essa data é considerada a data magna da Marinha. Nós nunca deixamos de celebrar. E é importante que se diga que a celebração parece até, às vezes, nós estamos celebrando uma batalha, mas nós não celebramos a batalha em si. A batalha, ela é sempre dolorosa em perdas de vida, e perdemos muitas vidas em todos os combatentes do conflito, sejam os nossos antagonistas ou nós mesmos, mas o que nós celebramos são os valores morais que surgem nesses momentos de adversidade. Então, os heróis que nós cultuamos, Almirante Barroso, principalmente, o Marinheiro Greenham, o Marinheiro Marcílio Dias, o Guarda-Marinha Greenham, jovens cheios de sonho, que lutaram, deixaram suas vidas para defender a nossa bandeira e a nossa soberania. Esses valores morais que aqueles brasileiros patriotas emprestaram para a gente até os dias de hoje, estão presentes também nos mesmos marinheiros. São pessoas iguais a nós, que no momento de adversidade se superam e vão adiante. É isso que nós celebramos, são esses exemplos que nós não queremos que morram no povo brasileiro e nos nossos marinheiros. Almirante Almir Garnier Santos, comandante da Marinha, agradecemos a entrevista ao vivo aqui na Voz do Brasil. Muito obrigado, Gabriela, muito obrigado, Nazi. Foi um prazer ter estado aqui com vocês. Sucesso!
Vamos falar agora do crescimento no volume de vendas no varejo. Foi um aumento de quase 2% de março para abril, segundo o IBGE. O movimento no setor foi puxado pelas vendas de eletrodomésticos, móveis e vestuário. No acumulado do ano, o crescimento do comércio chega a 4,5%. É a maior alta para o mês de abril em 21 anos. Após uma queda em março, o setor varejista voltou a avançar, com destaque para o setor de móveis e eletrodomésticos. Com o crescimento de 1,8% de março para abril, o varejo ficou 0,9% acima do patamar pré-pandemia. O avanço nas vendas foi verificado em 20 estados e no Distrito Federal. De acordo com os dados da pesquisa mensal do comércio, divulgada pelo IBGE, 7 das 8 atividades pesquisadas tiveram resultados positivos. O gerente da pesquisa, Cristiano Santos, dá exemplos dos segmentos que aumentaram as vendas em abril. Combustíveis e lubrificantes cresceu 3,4%, tecidos, vestuário e calçados 13,8%, móveis e eletrodomésticos 24,8%, livros, jornais, revistas e papelaria 3,8%. A única atividade a apresentar variações negativas nessa passagem de março para abril foi a de hiper e supermercados. Na comparação com abril do ano passado, quando o comércio sentia os efeitos mais intensos do isolamento social, o crescimento foi de 23,8%. E no acumulado de 2021, o setor já registra avanço de 4,5%. Entidades comemoram esse movimento de recuperação do comércio. Segundo Omar Abdul Assaf, presidente do Sindicato do Comércio Varejista da Baixada Santista, as políticas do governo, como o auxílio emergencial e a antecipação do 13º de aposentados, contribuem para que o varejo volte à normalidade. Isso já começa a mostrar que a economia está se recuperando e com muita expectativa nesse dinheiro novo que está entrando da ajuda emergencial e, ao mesmo tempo, o governo com a antecipação do 13º para os aposentados, isso vai fazer uma entrada de muito dinheiro na economia e isso vai aquecer mais o comércio. No comércio varejista ampliado, que inclui também os segmentos de veículos, motos e materiais de construção, o aumento nas vendas de março para abril foi de 3,8%. Reportagem em Graziela Mendonça. Os trabalhadores informais inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, nascidos em maio, já podem sacar em dinheiro o valor da segunda parcela do auxílio emergencial, que foi depositado na poupança social digital. Vale lembrar que antes é preciso gerar um código de saque no aplicativo Caixa Tem. Caso não retire o dinheiro, o beneficiário pode continuar movimentando os recursos pelo aplicativo para pagar contas e boletos, por exemplo. E hoje o ministro da Economia, Paulo Guedes, falou sobre a possibilidade de prorrogar o benefício novamente. Foi durante a participação num evento da Frente Parlamentar do Setor de Serviços. Vamos ouvir. Possivelmente nós vamos estender agora o auxílio emergencial, mais 2 ou 3 meses, porque a pandemia está aí. Os governadores estão dizendo que em 2 ou 3 meses a população brasileira adulta vai estar toda vacinada, então nós vamos renovar por 2 ou 3 meses o auxílio, e logo depois entra então o Bolsa Família, o novo Bolsa Família, já reforçado. A Força Nacional de Segurança Pública vai reforçar o policiamento no Amazonas. Uma onda de violência atinge o estado desde o fim de semana, com ônibus incendiados e edifícios depredados. O efetivo da Força Nacional vai atuar em conjunto com as forças de segurança amazonenses. O efetivo da Força Nacional de Segurança Pública começa a chegar ao estado do Amazonas nesta quarta-feira. No mesmo dia, representantes do Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Secretaria de Segurança Pública do Estado vão se reunir para definir o planejamento da atuação do efetivo da Força. Os agentes vão reforçar o trabalho das equipes de segurança do Estado, que atuam no combate aos atos de vandalismo. O Amazonas enfrenta desde o fim de semana
Amazônia uma onda de violência, com incêndios, depredações de veículos, prédios públicos e agências bancárias. As ações dos criminosos foram desencadeadas após a morte de um integrante de uma facção. Segundo o secretário de Segurança Pública do Amazonas, Coronel Louismar Bonatis, até esta segunda-feira, mais de 40 barreiras policiais foram montadas em todas as zonas de Manaus para abordagens e vistorias de veículos. Nós estamos com um reforço muito grande de policiamento. Já foram realizadas 29 prisões, apreensão de 2 armas de fogo, sendo uma metralhadora. Nós estamos com mais de 40 barreiras na cidade, considerando as operações também que são volantes, de maneira que essas pessoas estão sendo constantemente abordadas pela polícia. Inicialmente, a atuação da Força Nacional do Amazonas será de 30 dias, mas esse prazo pode ser prorrogado se for necessário. De acordo com a portaria que autorizou o envio da Força Nacional ao Amazonas, os agentes vão atuar no combate ao crime organizado na capital Manaus e no interior do estado. Eles também vão desenvolver atividades e serviços necessários à preservação da ordem pública e à segurança das pessoas e do patrimônio. Reportagem Priscila Machado. Prevenção na Copa América. Daqui a pouco você vai saber detalhes do plano do Ministério da Saúde para evitar contágio da Covid-19 durante o torneio no Brasil. Momento Saúde. O Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus. 467.792 pessoas morreram de Covid-19. Até agora, 15.494.071 pessoas se recuperaram da infecção. O número total de casos confirmados é de 17.037.129. Para quem já foi imunizado contra a Covid, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária faz um alerta. Os testes de diagnóstico não devem ser utilizados para testar o nível de proteção contra a doença. E chegam daqui a pouco ao Brasil mais 500 mil de doses de vacina da Pfizer contra a Covid-19. De acordo com o Ministério da Saúde, o avião deve pousar no aeroporto de Viracopos, em Campinas, São Paulo, por volta das 8 da noite. Luana Karen. É o primeiro voo desta nova remessa com 526 mil doses da vacina da Pfizer, que chega ao país no aeroporto de Viracopos, em Campinas. Até o final de semana, outras 2 remessas aterrissam em São Paulo, totalizando 2.300.000 novas doses do imunizante. Até agora, o país contratou 572 milhões de doses de vacinas e 90 milhões estão em negociação. Por enquanto, são 3 os imunizantes aplicados no Brasil, da AstraZeneca, da Pfizer, além da Coronavac. Nas próximas semanas, a vacina da Janssen também chega ao país para fazer parte do Programa Nacional de Imunizações. E atenção para quem já está imunizado. A Anvisa alerta que os testes para diagnóstico de Covid-19 disponíveis no mercado não devem ser utilizados para testar o nível de proteção contra o novo coronavírus após a vacinação. E por um motivo simples, esses testes não foram feitos para isso. A agência reforça que a população deve continuar seguindo todas as orientações e cuidados, como o distanciamento social, uso de máscaras e higienização das mãos, mesmo depois de vacinada. Luana Karen, para a Voz do Brasil. A quantidade de doses de vacinas contra a Covid-19 distribuídas pelo Ministério da Saúde a estados e Distrito Federal já passa de 105.380.000. Dessas, 71.700.000 vacinas foram aplicadas. Tomaram a primeira dose mais de 48.802.000 brasileiros. E receberam a segunda dose quase 22.900.000 pessoas. Para acompanhar os dados do vacinômetro do Ministério da Saúde, acesse localizasustodojunto.saude.gov.br. Medidas de prevenção à Covid-19 vão ser aplicadas durante os Jogos da Copa América. De acordo com o Ministério da Saúde, o torneio vai acontecer sem a presença de público. Os jogadores e as delegações que vão participar deverão cumprir medidas de distanciamento social nos hotéis onde vão ficar hospedados. Todos os envolvidos no campeonato, inclusive os funcionários dos hotéis,
vão fazer testes diários para diagnóstico de infecção pelo coronavírus. Além disso, em cada cidade sede dos Jogos, haverá um médico responsável por esses exames e por outras medidas de proteção aos envolvidos nas partidas. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que a Copa será realizada em um ambiente sanitário controlado e monitorado pelas autoridades sanitárias dos estados e municípios. Não é um campeonato de grande dimensão e partindo do pressuposto que a prática de atividades esportivas competitivas, ela está acontecendo normalmente no nosso país, considerando também que os cidadãos dos países que estão representados na Copa América, eles têm autorização para a entrada no Brasil, respeitada as condições sanitárias, não há vedação, então não há nenhum óbice legal ou sanitário para que esse evento possa ser realizado no Brasil. Os jogos vão ser sediados em Brasília, Cuiabá, Goiânia e Rio de Janeiro. O início da competição será no próximo domingo, dia 13 de junho, e o torneio segue até o dia 10 de julho. Esperança para pacientes com atrofia muscular espinhal, conhecida como AME tipo 2. O Sistema Único de Saúde vai passar a disponibilizar o medicamento Nusinercena, que até então era ofertado apenas para o tratamento de pacientes com a forma mais grave da doença. A decisão foi tomada após uma audiência pública este ano que ouviu a opinião dos brasileiros sobre a proposta. A AME é uma doença rara, incapacitante e ainda sem cura, que afeta a sobrevivência dos neurônios motores. Estradas mais seguras, com menos acidentes e mais conforto para os motoristas? Essas são as prioridades do programa Inova BR, do Ministério da Infraestrutura. Uma das novidades é a construção de vias de escape em estradas perigosas. O Inova BR foi criado para modernizar as rodovias brasileiras em 3 eixos: fluidez, conectividade e segurança. E já mostrou resultados salvando vidas, como a do caminhoneiro Edivaldo Barros. Nasci de novo, eu tive uma pane no veículo descendo a serra aqui de Guaratuba e a caixa de brita salvou minha vida. Mais uma vida que salva. A via de escape é só uma das medidas de modernização do Inova BR e poderá ser implantada em outros pontos do país. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, já pensa na expansão do projeto por meio de contratos de parcerias, como garante o diretor de Planejamento e Pesquisa do DENIT, Luiz Guilherme de Mello. Fazer um bom projeto, ter uma boa sinalização, e tendo a parceria das empresas que fazem a nossa manutenção nas rodovias e da Polícia Rodoviária Federal, eu acho que a gente tem tudo para implementar, sim, esse tipo de dispositivo nas nossas rodovias federais. O uso da tecnologia também faz parte. A ideia é que o motorista possa ter acesso à internet em qualquer ponto da rodovia. Outra prioridade do programa é a eficiência em logística, com novas estruturas de pedágios, equipamentos de pesagem de última geração e manutenção das estradas, como explica o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas. A ideia é reduzir o número de acidentes, aprimorar a gestão do Ministério da Infraestrutura e a integração entre a NTT e DENIT, operar com maior eficiência logística, auxiliar a retomada do crescimento, que observe, o desafio pós-pandemia vai ser o desafio do emprego. Atualmente, mais de 60% das cargas no país são transportadas pelas rodovias. Reportagem Cleide Lopes. O Ministério da Saúde vai liberar mais de 23.400.000 reais para estados e municípios. Dinheiro que deve ser usado para promover programas de alimentação saudável e prevenir problemas como obesidade infantil, desnutrição e anemia por deficiência de ferro. Além disso, vai servir para qualificar os profissionais que lidam com programas de alimentação e nutrição no SUS. E o presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto que reestrutura a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional. O grupo é consultivo e vai atuar de forma permanente para ajudar a implementar a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional.
Foi ampliada para 40% a margem para contratação de crédito consignado, que permite taxas mais acessíveis de empréstimo a aposentados e pensionistas. A medida pretende amenizar os impactos econômicos causados pela pandemia e vale até o final deste ano. Para quem mora em um assentamento, obter o título de terra é uma garantia de que aquele imóvel é realmente da família. Com o documento, os assentados podem ainda ter acesso a políticas públicas, como crédito e assistência técnica rural, produzindo mais e gerando renda e segurança para as famílias. Por isso, o governo está investindo na regularização das terras. De 2019 até maio deste ano, foram mais de 160 mil títulos provisórios e definitivos emitidos para agricultores em assentamentos da reforma agrária. E essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. Governo Federal. Pátria Amada, Brasil.